Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, nesse período excepcional da humanidade, a OAB continua cada vez mais se aproximando dos colegas, de vocês que estão no dia a dia, do cidadão através do nosso programa. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante, a advocacia no mundo do crime, a advocacia criminalista, as dificuldades que os advogados têm, enfim, os desafios. E hoje quem está conosco aqui é o doutor Renato Tonini, ele que é advogado criminalista e conselheiro da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro, e também a doutora Márcia Diniz, que é diretora do IAB e vice-presidente da Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro. Gente, nós mesmos que somos do direito e que não somos da área do direito criminal, muitas vezes a gente tem algumas incompreensões, e às vezes nós somos demandados por cidadãos, né, que falam, advogado que defende bandido, enfim, tem sempre algum tipo de incompreensão do papel do direito da defesa, o direito constitucional à defesa. Eu queria começar, então, com o doutor Renato. Doutor Renato, como é advogar num país como o nosso, onde há tantas incompreensões ainda em relação a direitos humanos, ao direito de defesa, enfim. O programa é seu. Pode discorrer à vontade aí sobre esse pontapé inicial. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite muito generoso de participar desse programa tão importante, tão fundamental, em que a gente tem a oportunidade de explorar, de expor a nossa atividade como advogado criminal, e isso eu acho de total importância. Mas eu queria também agradecer e dizer que estou muito honrado de estar participando desse programa na companhia da Márcia Diniz, que, além de ser uma grande amiga minha, é uma advogada notável, uma advogada com larga experiência, também é conselheira da OAB, além dos outros cargos que você falou. E eu penso que, talvez, para iniciar a nossa conversa, talvez fosse melhor que ela começasse respondendo essa sua pergunta, tá? Então, a não ser que você se oponha, Márcia, Não. Mas eu penso que você deveria começar essa nossa conversa. Então, vamos lá, doutora Márcia, a bola está contigo. Então, vou, mais uma vez, agradecer o convite. É muito honroso para mim participar desse programa, e mais ainda na companhia do meu querido Renato Tonini, capitaneada pelo Júnior, excelente colega, jornalista e advogado. Enfim, é uma honra para todos nós estarmos juntos hoje nesse debate tão interessante sobre a advocacia criminal pelos advogados criminais. A sua pergunta sobre a advocacia, sobre a defesa criminal em especial, ela é muito interessante, muito importante, porque ao longo da história da advocacia criminal, a gente teve assim vários períodos. E o mais interessante é que quando eu e Renato, por exemplo, nos idos dos anos 80, início dos anos 80, começamos a faculdade de Direito, era um glamour pertencer à classe dos advogados criminais, porque a gente tinha acabado de sair, estávamos lutando ainda pelas eleições diretas, saindo do período ditatorial, e os advogados criminais eram considerados os grandes heróis, porque defendiam os presos políticos numa época de tortura, prisões ilegais, enfim, de tudo que a gente passou, inesquecível e triste momentos políticos. E eu acho que muito de nós nos animamos a abraçar a advocacia criminal a exemplo desses grandes advogados que tinham a coragem de exercer esse ofício, né, num momento político tão difícil. Heleno Fragoso, por exemplo, foi encapuzado para ir no DOI-CODE falar com o cliente dele, e vários outros, Modesto da Silveira, enfim.
nós tivemos excelentes exemplos da advocacia criminal como uma advocacia de coragem, de luta. E, com o passar do tempo, antes disso também, tinha o glamour do tribunal do júri. Evandro Lins e Silva, Humberto Teles, enfim, não vou nem citar nomes, porque são tantos e tão maravilhosos advogados de júri. E aí a advocacia criminal também era glamurosa, porque não tinha televisão, o júri era praticamente um teatro. As pessoas iam ao tribunal do júri, né, assistir à defesa, assistir aos debates numa defesa criminal, dos crimes dolosos contra a vida, que eram e até hoje são muito interessantes, mas hoje superados pela televisão. Hoje em dia, o tribunal do júri não é inerente somente à advocacia criminal, a gente tem uma defensoria pública muito atuante. Então, para resumir uma longa história, é interessante falar que, ao longo dos anos, a advocacia criminal teve altos e baixos em termos de legitimidade em sua atuação e também em termos do que era de nós avaliado pelo público em geral, pelas vozes das ruas, como se diz por aí, indevidamente. Mas essa longa trajetória da advocacia criminal hoje passa por um momento muito difícil e muito coerente com o momento político que nós vivemos. Hoje em dia existe uma... Eu não vou culpar a mídia, eu não vou culpar esse governo Bolsonaro, porque nós não elegemos culpados, mas nós temos um contexto hoje político, um contexto social que preza muito acusar, prender, encarcerar, como se isso fosse uma solução para os problemas que envolvem a criminalidade. E é contra isso que nós, advogados, normalmente de defesa, mas advogados criminais em geral, lutamos contra esse preconceito, contra o direito de defesa, que é um direito evidentemente sagrado, é consagrado na nossa Constituição, é a cláusula pétrea da nossa Constituição, mas que hoje em dia nós vemos como um direito depreciado de uma forma geral. Eu queria passar agora para o doutor Tonini, porque teve uma fala da doutora Márcia que chamou muita atenção quando ela citou a mídia, né? O advogado criminalista hoje, ele lida com mais esse componente, doutor Renato, que é quando um caso envolvendo o direito penal, o direito criminal, cai para as redes de TV, enfim, e a gente vê ali quase que um processo, né, adiantado, onde a mídia apresenta as partes, o fato, pela versão que ela está apresentando, o culpado e o sentenciado. Como é que é lidar com essa situação quando tem um caso que cai na mídia, doutor Renato? É uma situação realmente muito complexa, tá? Um antigo advogado, com quem eu aprendi os meus primeiros passos na profissão, o Paulo Goldras, que já não está entre nós, infelizmente, e que também era jornalista por formação, ele era advogado e jornalista, ele me disse uma coisa que me marcou e eu levo até hoje, que é o seguinte: não tente ganhar o processo na imprensa. Não tente. O advogado tem que discutir a questão nos autos, discutindo, analisando, expondo, pedindo e reverberando aquilo que ele acredita ser o melhor direito do seu constituinte. Então, mas essa foi uma lição que me foi dada lá, como a Márcia falou, nos anos 80, né? Já existia a pressão da mídia. A pressão da mídia sempre existiu, né? E essas antecipações, essas conclusões, a condenação antecipada
Isso já era um fenômeno que já existia. Só que hoje se tornou exponencial porque, além da imprensa, nós temos as mídias sociais, que também cumprem um papel que é bastante deletério e que dificulta muito a atuação da defesa. Então, e também não podemos ignorar que o juiz sofre essa influência da pressão social, sofre a influência, como é um ser humano como outro qualquer, que também se influencia, se permite, não deveria, mas é algo que vem. Então, a advocacia, diante desses desafios, a advocacia, hoje em dia, criminal, especialmente nesses casos em que a imprensa se ocupa deles e que passa a divulgar todos os passos do processo, o advogado criminal, hoje em dia, é muito comum ele se socorrer de profissionais da imprensa para atuar na questão das mídias sociais, dos órgãos de comunicação, da imprensa formalmente constituída. Então, é válida essa associação do advogado com o que a gente pode chamar de assessor de imprensa. Uhum. Porque existem caminhos, existem métodos próprios para abordar uma questão quando ela é divulgada amplamente, seja pela mídia, seja formalmente constituída, seja pelas redes sociais. Sim. Então, isso é um fenômeno que vem ocorrendo e eu acho produtivo isso, quando o cliente pode pagar. Porque sim. é um serviço que não é para qualquer um. Pois é bem. Um serviço dispendioso. Pode concluir. Quer concluir, doutor Renato? Então, em determinadas situações, há uma total assimetria, porque no tratamento que a imprensa dá, né, porque ela só vai focar naquilo que ela considera o mais relevante, e certos aspectos que são decisivos, que seriam decisivos, que comprovariam a inocência ou o grau da culpa daquela pessoa, não são considerados, não são divulgados. E então, nesse momento é que é bom o assessor de imprensa para que, pelo menos, se estabeleça um equilíbrio ali. Pois bem, mas nem sempre é possível. Nesse particular, doutor Renato, eu queria voltar com a doutora Márcia, porque é um ponto que tem me chamado muita atenção. O advogado ele deve se pronunciar para a imprensa diante de casos rumorosos que estão ali brotando, ou, às vezes, é melhor ele simplesmente ter uma posição de recuo, esperar, aguardar alguns acontecimentos para se pronunciar. Porque, às vezes, a impressão que dá é que alguns advogados eles têm uma sede muito grande de contrapor argumentos pela mídia, e depois, quando alguns fatos vão surgindo, ele acaba saindo da defesa, enfim, que acaba até comprometendo mais a defesa, em alguns casos que eu tenho observado. Qual a sua opinião, doutora Márcia? Pois essa é uma questão bastante polêmica, inclusive entre nós, advogados. Quer dizer, em primeiro lugar, nós estamos falando em casos em que nós estamos atuando como advogados, porque em outros casos nós somos vedados a nos manifestar. Em casos em que o colega está atuando na defesa ou na acusação, nós não podemos comentar. Agora, nos casos em que nós atuamos, existe uma grande diferença, porque se nós atuamos pela defesa, que normalmente é a regra, eu entendo que para o acusado não há vantagem em ter divulgado pela imprensa qualquer situação dos autos. A defesa é feita nos autos do processo. E isso é muito importante, porque nós temos direito penal, processo penal, é mais ou menos como futebol.
todo mundo gosta de dar palpite, né? Quem conhece, quem não conhece, principalmente quem não conhece, mas acha que é interessante e tal. As novelas de maior sucesso na televisão versam sobre julgamentos e polêmicas em torno, né, de crimes, de prática de crimes ou de julgamentos. Então, é um tema interessante, efervescente. E eu sempre me socorro de um livro que eu acho que é uma obra-prima sobre esse tema, que é Publicidade Opressiva nos Processos Penais, que é um livro da excelente juíza, desembargadora do Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, Simone Freiber. Foi, inclusive, a tese dela de doutorado, e que ela aponta exatamente como esse excesso de publicidade em torno de um processo criminal, esse excesso de comentários em torno de um processo criminal, pode causar um grande prejuízo ao trâmite normal do processo, à isenção que deve haver dos julgadores e, enfim, dos personagens desse processo, porque vira um debate público e não um debate técnico nos autos, como deveria ser. Então, respondendo assim de uma forma muito resumida à sua pergunta, eu acho que, estrategicamente, às vezes, quando o advogado atua na assistência de acusação, pode ser interessante para a assistência, para a acusação, fazer uma divulgação dos fatos, etc., né? Pedir, porque normalmente a opinião pública estará favorável a uma condenação. Eu até justifico, entendo o porquê disso. Só mais um minutinho para terminar. Sim. O público, em geral, quer soluções rápidas para a questão da criminalidade. E entende que uma solução seria o encarceramento, ou seja, que a exclusão daquelas pessoas que são acusadas de cometerem crimes, de uma certa forma, propiciaria uma sociedade mais justa, o que é um grande engano, que é um engano de todos, como quase todas as soluções rápidas para problemas complexos, não se sustenta no primeiro manual de criminologia que se discute o assunto, não tem a menor pertinência a isso. Então, é uma questão de estratégia de cada advogado expor ou não a causa ao público. Eu entendo que, na maior parte das vezes, para a defesa, o advogado só deve se manifestar nos autos. Sim, doutor Renato. Até para não alimentar isso, né? Quer comentar, doutor Renato? Eu concordo plenamente no que a Márcia falou. Eu, quando vejo um advogado dando entrevista, um advogado falando sobre o caso, sobre as provas que existem, sobre o que ele pretende fazer no futuro, diante daquela situação, eu fico decepcionado, porque me parece que aí o que está prevalecendo não é o interesse do cliente, é o interesse do profissional que vai ficar satisfeito de ter sua imagem divulgada, de se ouvir na televisão, daquilo ter um alarde, na crença de que aquilo pode trazer novos clientes, de se mostrar como um profissional eficiente. Isso até pode acontecer, mas o risco é muito grande, porque o mais comum é não dar certo, E agora, também concordo na questão de se você está atuando pela vítima do delito, aí a situação muda de figura. Eu concordo também de que nessas hipóteses é interessante divulgar o que aconteceu, porque basta você dizer, olha, aconteceu isso, meu cliente foi vítima desse golpe,
minha cliente sofreu essa violência doméstica. Então, é importante que isso, porque isso vai fazer com que o Ministério Público, que a autoridade policial tenha mais interesse, fique mais focado naquilo. E a gente sabe muito bem, hoje em dia, não é, Márcia, que defender, representar a vítima, defender os interesses da vítima, hoje em dia, com a polícia sucateada como está, é muito difícil. Os processos não andam, os inquéritos não evoluem. A polícia, infelizmente, por ter muito trabalho a fazer e por não ter estrutura, não ter os meios ao seu dispor para realizar o seu trabalho, que é de essencial importância, ela não consegue dar conta. Então, agora, quando aquele fato está sob o foco da imprensa, está sendo discutido nas mídias sociais, aí não, aí a coisa anda. Então, por isso eu concordo integralmente com a Márcia de que é interessante divulgar, porque aqueles entraves, aquilo ali, na verdade, o que acontece é o seguinte: se ainda estivéssemos na época do papel, aquele inquérito é colocado no alto da pilha, então é examinado antes. Então, tem essa situação. Então, depende muito se você está pela defesa ou pela acusação. É muito interessante esse aspecto. Eu queria passar para a doutora Márcia, mais uma vez, porque isso coloca o advogado como um analista psicológico, né, da situação toda. Ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para saber se ajuda ele se comunicar através da imprensa ou se prejudica. E aí entra esse fator vaidade ou interesse que o doutor Renato tocou, que tem que ser um autoexercício do profissional de direito, né? Ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque às vezes é melhor ele, quando é demandado, ele diz: olha, meu cliente vai dizer em juízo, ele vai comprovar a sua inocência, ponto. Porque quando começa a dar muitos elementos, começa a tentar já fazer uma defesa em relação à opinião pública, ele vai transformando isso numa novela, né? E como disse a doutora Márcia, aí você tem torcedores, você tem pessoas ali que não estão interessadas na verdade, elas estão interessadas em arrumar um culpado. E aí defender uma pessoa nessas circunstâncias fica muito mais complicado, né, doutora Márcia? Exatamente. Essa avaliação criteriosa, acho que a primeira coisa que o advogado tem que fazer, sempre levando em consideração o interesse do cliente. O Renato colocou isso muito precisamente. O advogado não pode, na hora que assume uma causa de repercussão na mídia, pensar na própria imagem, pensar em si em primeiro lugar. Nós somos contratados para defender um cliente. O cliente e os seus interesses têm que estar em primeiro lugar. Não há dúvida sobre isso. Então, essa avaliação que se faz, que o advogado faz sobre antecipação de qualquer técnica ou de qualquer estratégia que ele vá adotar, especialmente na defesa, é um perigo, pode ser um tiro pela culatra, porque não é à toa que a defesa é a última a falar. Por que a última palavra é dada à defesa? Exatamente porque a defesa tem que conhecer todo o teor da acusação para, analisando todo esse teor, promover a sua fala. A sua fala é a última, não só no processo penal comum, como no júri e em geral, no processo penal, exatamente porque a última palavra não só é a que tem o maior peso, como, principalmente, essa última palavra será dada depois que se conhecer
todos os argumentos da acusação. Então, como o advogado de defesa pode entender conveniente para o cliente dele antecipar esse trunfo que nós temos de sermos os últimos a falar e falar exatamente depois que a gente conhece tudo que a acusação nos imputa ao nosso cliente. Uhum. Sim. Doutor Renato, estamos quase chegando no final aqui do nosso papo. Uma questão que muita gente também não compreende é o trabalho que o advogado criminalista tem. Às vezes, quando ele vai conversar sobre o honorário, sempre as pessoas ficam incomodadas. Olha, como se a liberdade fosse uma coisa barata, né? Quando a pessoa está diante de uma situação muito complexa, né? Qual é a dificuldade que o advogado criminalista tem? Por que o custo, muitas vezes, do trabalho desse profissional, ele incomoda a pessoa que está buscando assistência? É uma coisa que se resolve rapidamente? O advogado, quando ele cobra honorários, ele está cobrando ali ao longo de uma história toda. Explica para a gente. Bem, essa é uma questão muito interessante, tá? É curioso perceber que não é só as pessoas que não são formadas em direito que têm essa visão. Os próprios advogados também têm essa visão. Os civilistas, os trabalhistas, os tributaristas, são nossos amigos, evidentemente. Mas há uma certa incompreensão sobre a fixação dos nossos honorários, sobretudo porque eles, os civilistas, trabalhistas, todas as demais atuações da gama do direito, eles vão receber os seus honorários ao final, depois do processo. E os advogados criminais recebem antes do final, recebem antecipadamente, porque o trabalho já vai começar e ele não está oferecendo nenhum resultado, ele está oferecendo os serviços que ele pode prestar. Então, começa por aí, tá? E uma coisa curiosa, que foi uma evolução no tempo aí, a Márcia não, a Márcia é nova, mas eu advogo, atuo desde 81. Quer dizer, são 40 anos de exercício profissional. E eu me lembro, eu sei que o tempo está terminando, vou procurar ser mais breve, eu me lembro que, no início, quando eu comecei a advogar, o advogado que chegava na audiência, que ia responder aquilo, que ia patrocinar os interesses do seu cliente, conhecia o processo muito mais que o promotor. O promotor chegava ali e ia conhecer o processo naquele momento, naquele instante. Depois da Constituição de 88, o Ministério Público tomou uma independência funcional, tomou uma autonomia profissional e passou a dispor de recursos imensos. Então, hoje em dia, há uma desproporcionalidade entre os recursos que o Ministério Público tem e os recursos que a defesa tem. Então, o Ministério Público tem órgãos de assessoramento, tem perícias que eles podem fazer, enfim, eles dispõem de recursos imensos, enquanto o advogado não tem isso. Não tem isso. Normalmente, os escritórios de advocacia criminal, no máximo, em média, não é, Márcia? Existem grandes escritórios, mais de 100 advogados, mas, em geral, nós temos no máximo 10 pessoas. No máximo. Quando muito. Meu escritório não tem 10. Entendeu? Da Márcia, eu não sei. Uhum. Mas, então, essa desproporcionalidade. Então, é preciso o quê? Uma dedicação daquela causa. O advogado que assume uma questão importante,
se tiver responsabilidade, ele não vai assumir uma outra importante se ele não tiver estrutura para aquilo. Uhum. Então, ou ele forma a estrutura, ou ele abre mão daquele segundo caso. Portanto, e o primeiro. E outra coisa, quando você assume uma questão, você pode se incompatibilizar com outras questões. Uhum. Isso ficou muito comum no período Lava Jato, porque eram inúmeros processos, e se você fosse defender um, você não poderia defender o outro. Uhum. Entendeu? Então, por isso é que os honorários aparentemente são mais vultosos do que de uma ação de divórcio, de um inventário, de uma questão tributária. Não é. Não, na verdade, eu acho que nós recebemos menos do que deveríamos. Doutora Márcia, muitas pessoas, inclusive, não compreendem que, às vezes, o acusado está preso. Então, o deslocamento do advogado, a logística do advogado é quase um trabalho de guerrilha. É como disse o doutor Renato, você tem que ter o apoio de perícia, você tem que ter custos para poder fazer uma defesa, para reunir elementos, muito trabalhosa, muito custosa. No mundo capitalista, você não consegue fazer uma defesa contando apenas com os favores de um ou de outro. É necessário você contratar peritos, técnicos, especialistas para poder organizar melhor uma defesa. Eu vi que a senhora queria comentar mais um pouco sobre esse aspecto. Então, a palavra é sua. Assim, exatamente o que o Renato falou, mas eu não considero que a advocacia criminal seja mais cara do que a tributária ou civil. Enfim, eu não fico, eu não tomo ciência dos honorários cobrados pelos colegas de outras áreas, mas o que eu percebo é que a advocacia criminal ela tem uma especificidade que o nosso cliente, especialmente o cliente quando é pessoa física e não uma empresa, ele quer a assistência do advogado que ele contrata, que normalmente é o titular do escritório. Ele até pode aceitar conversar em reuniões, etc., mas na hora da audiência, nós é que temos que estar disponíveis para que ele possa se sentir efetivamente defendido. E tanto eu como o Renato, temos excelentes advogados nas nossas equipes, mas o cliente tem essa identificação pessoal com o advogado titular, com o advogado que ele inicialmente procurou, e isso é muito importante, essa segurança é muito importante que seja dada a ele, especialmente nos momentos em que estaremos sustentando perante os tribunais, que estaremos acompanhando e orientando nas audiências. Essa disponibilidade que o advogado criminal precisa dar ao cliente dele implica numa série de renúncias, até de férias, viagens, enfim. Nós ficamos à disposição do cliente, porque se o cliente não estiver bem, se sentindo seguro, ele não vai bem no interrogatório. Ele não vai fazer a defesa quando ele precisar se representar, quando ele precisar falar alguma coisa em juízo ou se apresentar por algum motivo em juízo. Ele pode se sentir inseguro porque não está sob a orientação e aos cuidados do advogado que ele contratou. Uhum. Mas todo esse aspecto é muito interessante, porque não é raro eu ouvir de clientes, e provavelmente o Renato também, que quando me contratou ficou assustadíssimo e achou um absurdo os honorários que eu cobrei. E 2, 3 anos, a gente não sabe o tempo que uma causa vai durar. Depois, eles me dizem textualmente, doutora, a senhora cobrou mal, porque hoje eu vejo o trabalho que é a advocacia criminal. E sobre essa questão de cliente preso, isso é um suplício a mais ao advogado, porque não é raro
nós esperarmos, não só termos que nos deslocar para os presídios, etc., para conversar com os nossos clientes, como muitas vezes, especialmente nessas grandes operações que tem vários réus, esperarmos, como eu já esperei, como o Renato já esperou, 3, 4 horas sem celular, porque os celulares, pelo menos os nossos, são bloqueados, né? E sem poder ter acesso a nada, dentro de um presídio, aguardando a hora em que nos será disponibilizada uma sala imunda, com um telefone nojento, especialmente em épocas de pandemia, mas é sempre nojento. E, em especial, eu sei que a OAB luta muito e tenta promover melhorias nas salas dos advogados, mas, em regra, os agentes penitenciários não são muito preocupados com a higiene das salas que são cedidas aos advogados para as conversas com os clientes. Normalmente são salas imundas. Eu tive Covid, inclusive, recentemente, não atribuo ao sistema penitenciário, mas pode ter sido, né? São salas imundas, a gente chega lá com álcool, se conseguir botar o álcool no bolso, porque às vezes nem pode entrar com álcool gel, né? Um lencinho, desinfeta telefone, desinfeta... Mas é uma coisa assim insalubre, absurda. Então, é comum mesmo que depois de um certo tempo, e depois de ver qual é o trabalho do advogado, o cliente perceba que o valor que foi cobrado dele não tem a menor possibilidade de ser considerado um valor além do trabalho que foi feito. Sim. Normalmente corresponde para baixo. Não é, Renato? Então, muito boa essa... Não sei se ainda temos... Pode falar, Renato, pode falar. Pode falar. Não sei se é adequado o que eu vou falar agora, mas fica uma dica aí, inclusive uma dica para o seu filho, que está começando agora na profissão, que é a seguinte, que é essa questão que a Márcia falou, a longevidade desses processos, né? Eu tenho processo que tem 17 anos que eu tenho de relação profissional e o processo ainda não acabou. 17 anos. É claro que eu cobrei mal. Se a gente dividir o que eu cobrei lá em 2003 pelo tempo que eu estou trabalhando, eu cobrei muito mal. Então, a dica que eu tenho dada, e eu já conversei isso com a Márcia, é de estabelecer um tempo. Olha, eu vou cobrar tantos reais e vou lhe dar integral assistência durante 2 anos. Daqui a 2 anos, a gente vamos ter que sentar novamente para ver. Perfeito. Então, eu acho isso um método, que claro que não fui eu que criei, e não vou dizer aqui de onde que eu tive essa ideia, né? Quem foi que me passou isso, talvez ele não queira, mas é um advogado mais tarimbado do que eu, com mais vivência do que eu. Civilista, né? Não, criminalista. Criminalista, que estabeleceu esse critério, que eu acho absolutamente justo. Perfeito. Tanto para quem paga, para quem recebe. Tem tanto assunto, gente, que eu queria abordar com vocês, mas só para finalizar, doutora Márcia, a defesa criminal ela não fica restrita ao indivíduo ali, ao cidadão que está sendo acusado. Tem todo o entorno, né? Como é que lida, por exemplo, o advogado criminalista com a família? Que deve ser uma ansiedade geral. O advogado tem que fazer o trabalho técnico, mas, por outro lado, ele tem que fazer o trabalho psicanalítico também para explicar para as pessoas as dificuldades. Como é que se lida com essa questão? Pois isso é mais um dos fatores assim que nós lidamos no nosso dia a dia. E eu brinco, mas é uma brincadeira séria, que a gente deveria ter acoplado aos nossos escritórios de advocacia um consultório psicanalítico, né? Ou pelo menos de apoio terapêutico, porque, efetivamente, um processo criminal, por si só, já representa uma pena, e não só uma pena para o acusado,
como para toda a família. Responder a um processo criminal é um suplício, porque os vizinhos sabem que você está envolvido com uma coisa criminal. Os familiares, os amigos, os filhos no colégio são questionados, porque muitas vezes esses processos vêm à tona e sofrem de graves problemas psicológicos em relação a isso. Então, eu acho que faz parte, é claro que faz parte do advogado, do perfil do advogado, conhecer um pouco também e ter uma sensibilidade grande com relação a essas questões afetas a um processo criminal e também saber indicar aos clientes profissionais que possam, e familiares, apoiá-los nesse momento. Até porque, se o cliente e os familiares não tiverem uma tranquilidade para lidar com o processo, que não é um procedimento rápido de 2, 3 meses, normalmente são longos. Então, para que haja o devido enfrentamento do processo, os clientes, os acusados e seus familiares, às vezes até as vítimas também não têm esse mesmo escopo, né? Precisam também, e é muito importante, de um auxílio, de um apoio psicológico. Nós, muitas vezes, né, Renato, nós sustentamos que o processo em si já é uma pena, não há necessidade da condenação pós-processo, porque, dependendo do tempo e dependendo do perfil de cada acusação, o sofrimento imposto por um processo penal é uma coisa assim, de uma dimensão imensa. É uma doença, é um câncer, é um enfrentamento tão difícil quanto qualquer doença grave. Por isso, a necessidade de remédios, de ciências auxiliares para esse enfrentamento, e muitas vezes nós indicamos: olha, eu preciso de uma família ou de um acusado melhor estruturado para conseguir até entender o que vai ser a defesa dele e conseguir enfrentar melhor o processo. Olha, o nosso papo está muito bacana, a gente estourou o nosso tempo de uma forma extraordinária, mas compensou, porque o que vocês disseram hoje no nosso papo aqui, raramente a gente tem oportunidade de ter contato, a gente tem esse tipo de informação, esse tipo de percepção. Então, eu espero que com o nosso papo hoje a gente tenha ilustrado a cabeça de muitas pessoas, tenha mostrado para o cidadão que está nos assistindo, que está chegando até o nosso papo aqui pela internet, como alguns outros aspectos que não são mostrados pela imprensa, enfim, até mesmo pelas pessoas do meio. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer o doutor Renato Tonini, ele que é advogado criminalista e conselheiro da nossa OAB do Rio de Janeiro, a doutora Márcia Diniz, ela que é diretora do IAB e vice-presidente da Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro, e também conselheira da nossa Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro. Olha, muito obrigado vocês estarem aqui conosco, eu acho que foi muito bacana. Você que é advogado, você que é advogada, interaja conosco, veja os nossos programas no canal, no site da OAB, no site da CAARJ, no YouTube. Interaja, mande suas críticas, suas sugestões, porque o nosso espaço aqui é essa via de duas mãos. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até um próximo encontro. Doutora Márcia, doutor Renato, muito obrigado mais uma vez. Até lá.